e hoje eu queria estudar com os irmãos uma parábola de Jesus, uma história que Jesus contou, que eu acho que nós temos aí bastante coisas para aprender com ela. Ela está lá em Lucas 18, de 9 a 14. Abre aí por favor, João. Lucas 18 a partir do versículo 9, é uma parábola conhecida. É uma parábola simples. A ideia da parábola é ser simples, é ilustrar um princípio ali de uma maneira mais palpável, próxima dos ouvintes. Então nós não teremos dificuldades em compreender aí esses versículos. Vamos ler e aí na sequência nós vamos estudando aí. Lucas 18 a partir do versículo 9 até o versículo 14. Prestem atenção e notem aí os destaques, semelhanças, diferenças, aquilo que se repete para que a gente possa aprender aí com essa parábola, tá bom? Lucas 18.9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós vemos aí nessa curta parábola que Jesus conta a postura de 2 homens, do fariseu e do publicano, ou cobrador de impostos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E nós precisamos entender, antes de entrar no texto propriamente dito, por que essa parábola está aqui. Onde está? Por que Lucas colocou essa parábola aqui? Porque um perigo que nós temos quando estudamos as parábolas é não entender a localização delas no livro. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Todos conhecem aquela parábola dos 2 alicerces, aquela história. Veio a tempestade, aí uma levou, a outra estava firme na rocha. Geralmente, o que os pregadores falam? Não, porque as tempestades são as dificuldades da vida, e se você não está firmado em Jesus, isso tudo leva embora, você fica lá sem nada e tal. Mas quando nós olhamos o contexto dessa parábola dos alicerces, nós entendemos que a tempestade ali não são as dificuldades da vida, é o juízo de Deus. Então a nossa interpretação da parábola muda. Quer dizer, olha, um dia Deus vai trazer um juízo e é bom que você esteja firmado no alicerce. Correto. E por que então Lucas colocou essa parábola aqui no versículo 9 ao 14? Bom, se os irmãos olharem e virarem a página para o capítulo 17, lá no versículo 20, vocês, passando os olhos aí, na Bíblia de vocês deve ter um título aí: a vinda do reino de Deus, alguma coisa assim relacionada ao reino de Deus. Jesus introduz ali, em Lucas 17, a iminência da sua segunda vinda, do estabelecimento do seu reino futuro. Mas nós sabemos que antes desse estabelecimento, desse reino que Jesus vai trazer, Jesus vai concretizar aí na história, antes disso, há um tempo de sofrimento, um tempo de dificuldades, um tempo de aperto ali em que os discípulos devem estar atentos e nutrir algumas posturas corretas. Dentre essas posturas, uma delas é a oração persistente. Nós vemos isso na parábola que Jesus conta antes da que nós estamos estudando. Se vocês olharem no capítulo 18, no versículo 1, Jesus conta a história, a parábola de um juiz iníquo. Há um juiz mau, ímpio, que uma viúva pede insistentemente para que o juiz julgue a sua causa. E ele fala: quer saber de uma coisa? Eu vou julgar a causa dessa mulher logo. E aí Jesus fala: olha, se esse juiz iníquo cedeu diante da insistência daquela mulher, quanto mais fará justiça ao Pai de vocês diante das orações de vocês. Então aqui nós temos Jesus falando: olha só, a oração persistente é importante diante dessa iminência do sofrimento, das dificuldades do reino que vai se estabelecer ainda nessa prévia, nesse tempo que vem antes. A oração persistente é importante e vocês podem ter certeza, Deus fará justiça aos seus servos. Mas conectado com isso está a parábola que nós vamos estudar hoje. Aqui também fala de oração, mas não fala da persistência da oração, fala sobre a postura correta do servo de Deus na oração. Não é só aqui, claro, a ilustração é a oração, mas é a postura do servo de Deus no modo como ele
se enxerga de modo geral. É o comportamento, melhor, é a postura dele, o modo como ele enxerga a si mesmo, como ele enxerga a Deus e como, em consequência, ele ora, o que permeia a oração dele, qual é a atitude correta diante da oração ali. Então a oração, Jesus fala, ela deve ser persistente e ilustrado aí pela parábola da viúva, mas ela também deve ter uma postura correta. Porque orar, nós vamos ver aqui, todos os judeus oravam, o fariseu orava, o publicano orava, mas qual é a postura certa? Qual deve ser a atitude correta? É alguém que confia nos seus próprios méritos ou é alguém que não confia nos seus próprios méritos e confia exclusivamente em Deus? A gente já sabe, é a segunda opção. E isso é importante para aqueles dias que viriam onde haverá dificuldade, onde haverá sofrimento ali antes do estabelecimento do reino. Qual é a postura do servo de Deus naquele cenário? Ele tem que ser alguém que não confia em si mesmo, mas alguém que confia em Deus. Essa é a postura que os servos de Deus têm em qualquer momento. Claro, mas naquela situação, no contexto todo, Jesus quer enfatizar isso, naquele momento específico ali. E quando nós vemos então a parábola agora, nós percebemos dois personagens. Jesus, sempre muito didático, coloca aí dois contrastes bem grandes. Agora cuidado quando nós estudamos as parábolas, há um outro cuidado que precisamos ter. Nós não podemos exagerar o significado dos detalhes da parábola. Quando nós estudamos uma parábola, nós devemos nos lembrar sempre que uma parábola é uma ilustração. Então não significa que cada detalhezinho da parábola tem um sentido espiritual. Isso aconteceu ao longo da história da igreja e só deu tragédia. Então, por exemplo, a história do bom samaritano, que todos nós conhecemos já, foi motivo de alegorias ao longo da história. Então você via lá quem é o jumentinho. O jumentinho é um evangelista que leva as pessoas para a igreja. O que são as duas moedas que deixam lá na recepção? É o batismo e a ceia. Então, viajaram. E não é esse o propósito da parábola. A parábola quer ilustrar um princípio, uma verdade aqui do que Jesus está falando. Jesus falou da sua volta iminente. Jesus falou da necessidade de orar com perseverança em tempos de aperto, de dificuldade. Agora ele vai falar, olha, não confie em si mesmo. O servo de Deus, aquele que entra no reino de Deus, aquele que participa do reino de Deus, é alguém que não confia em si mesmo, mas é alguém que assume sua pecaminosidade, assume seu pecado, admite isso, e confia em Deus. Tanto que depois, se os irmãos olharem aí o versículo 15, os irmãos verão o episódio em que Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocassem. Os discípulos vendo-as repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então percebam que o assunto é a participação do reino de Deus que vai se estabelecer. Nós então, como servos de Deus que cremos nesse reino que vai ser estabelecido, qual deve ser a nossa postura? Então nós temos aqui na parábola do publicano e do fariseu um exemplo disso. Certo? Esses dois personagens que aparecem. Aí volta lá por favor, João, para o versículo 10. Esses dois personagens que aparecem aí são o fariseu e o publicano. E nós vamos ver que esses personagens são bem contrastantes. Jesus coloca um contraste bem grande aqui, preto e branco. São coisas diametralmente opostas, até mesmo o modo como eles eram enxergados pela sociedade. E os dois homens sobem ali ao templo com o propósito de orar. Havia ali o período do dia, ao longo dos dias da semana em que os judeus iam até o templo fazer as suas orações. No primeiro momento nós vemos que os dois estão de pé, isso nos causa algum estranhamento. Mas era comum as pessoas orarem de pé nesses momentos de oração. Ali no templo, as pessoas oravam de pé. Os dois fazem isso aqui. Tanto o fariseu como o publicano têm essa postura aqui. Mas o que chama a nossa atenção é o conteúdo da oração dos dois. Porque é muito diferente. É absurdamente gritante. Eu fico, às vezes, me perguntando qual seria a minha atitude se um dia, num culto de oração como o nosso, alguém orasse do jeito que o fariseu orou aqui. Eu não sei o que fazer. Eu não vou falar amém para isso aí não. Porque o conteúdo da oração do fariseu é muito gritante, é exagerado. Esse é um recurso da parábola.
ser exagerada para mostrar aí o ponto didático que Jesus quer reforçar. Então, qual deve ser a postura do servo de Deus no que diz respeito à oração? Como é o servo de Deus, que faz parte desse reino e como ele ora? Como é a postura dele? Como ele se vê? Como é isso? Olha aí a partir desses dois personagens. Vamos começar falando do fariseu. Olha aí o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Aqui nessa tradução dá a impressão de que o fariseu estava orando meio que de si para si mesmo. Parece que ele está orando, não está orando para Deus, está orando para si. Mas não é isso que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é que o fariseu está orando consigo mesmo. É uma oração particular. O que Jesus quer fazer aqui é mostrar o conteúdo do coração daquele homem. Por isso é uma oração privada. Ali, ok? E os fariseus, é importante nós lembrarmos, eram uma classe religiosa muito bem cotada na sociedade. Eram os homens da lei, eram os mestres da lei. Eram pessoas que tinham muito prestígio dentre o povo porque eles eram zelosos em cumprir os mandamentos de Deus. Inclusive os fariseus surgiram, historicamente, no momento de resistência. Porque conforme o Império Grego sob Alexandre o Grande ia se espalhando, surgiu ali nos anos que vieram depois, nos grupos que vieram depois, uma tentativa muito grande de influenciar, de helenizar, de tornar paganizável, vamos dizer assim, os judeus. Uma tentativa muito grande de colocar a cultura grega na Palestina. E isso se perdurou aí durante um bom tempo depois do Império Grego. E nesse momento dessa investida cultural surgiu um grupo que resistiu a isso fortemente, falou: não, nós não vamos ceder, nós não vamos compactuar aí com esses costumes gregos, nós vamos nos manter fiéis à palavra de Deus. E esse grupo foi a semente do que nós conhecemos, os fariseus. Então veja, quando os fariseus surgiram era algo bom, era um grupo bom, era um grupo que tinha boas intenções, que tinha motivos legítimos de resistência e que contava com o apoio de judeus piedosos que não queriam se dobrar à helenização, a essa forçação cultural que era imposta, ali cultural e religiosa. O que aconteceu? Com o passar do tempo, os fariseus meio que se esqueceram aí talvez dessa origem tão nobre que eles tiveram e começaram a se apegar às tradiçõezinhas que eles criaram. Por isso que Jesus critica tanto eles nos evangelhos. Os fariseus são hipócritas, os fariseus são toda hora alvo de críticas. Por quê? Porque eles abandonaram a lei e se apegaram aos mandamentos criados por homens. Porque o que acontecia? Você tinha lá a lei. Então estava lá: guarde o sábado. Não faça isso, não faça aquilo e tal. Estava lá descrito. Mas aí o judeu pensava assim: peraí, eu não posso trabalhar no sábado. Mas será que eu cozinhar o milho é considerado trabalho? Então, essas questões todas, as tradições rabínicas, as tradições dos fariseus, começaram a destrinchar tudo isso e criaram uma série de mandamentos. Ali, coisas até que contradiziam o princípio bíblico. Então os fariseus eram terríveis nos templos de Jesus, apesar de terem um pano de fundo histórico muito nobre. Então esse homem que está ali orando é um homem valorizado pela sociedade, era o povo do templo, era a classe do templo, eram os exemplos dos fariseus, os homens da lei de Deus, e ele está lá no templo orando. E olha só a oração dele: ó Deus, ele começa assim. Como começa? A oração do publicano no versículo 13? Igualzinho, não é? Ó Deus também. Agora, apesar das palavras serem iguais, a postura deles é a mesma? Não, é completamente diferente. Por quê? O fariseu abre a sua oração com esse ó Deus aí, mostrando uma reverência, clamando a Deus. Mas na sequência ele fala sobre quem? Sobre ele mesmo. Ele olha para Deus e na sequência ele só fala sobre si mesmo. A Senhora te agradece porque eu não sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Então parece que esse ó Deus é apenas algo mecânico ali, uma abertura da oração, e na sequência ele esquece que ele está falando com Deus. E ele foca em si mesmo. Agora, olha só, olha as palavras desse fariseu aí na sequência. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só como ele se compara aos outros. E veja só, isso era verdade. Aquele fariseu não era um roubador, um adúltero, não era um injusto. Não era nada disso. Não é mentira o que esse homem está falando. Mas reparem como a oração dele, o conteúdo da oração, ele se comparando aos outros. Vocês concordam que a gente poderia
resumir essa oração dele aqui, pelo menos esse trecho que nós estamos estudando, e o versículo 12 aqui também como uma oração orgulhosa, uma oração soberba, e é curioso observar que o texto, lá no versículo 9 fala assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Quem são esses? Os fariseus. Então eles confiavam em si mesmos. Nas suas obras eu agradeço porque eu não sou um adulto, eu não sou um ladrão, eu não sou nada disso, e por isso desprezavam os outros. Então tem uma relação aqui interessante, da soberba, do orgulho do fariseu. Quando nós pensamos numa pessoa orgulhosa, numa pessoa soberba, geralmente ela é uma pessoa que se considera melhor do que alguém. Na verdade, esse é o modus operandi do orgulho em modo geral. O orgulho é competitivo. Não sei quem aqui já leu um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. É um livro clássico do C.S. Lewis, em que tem um capítulo que ele comenta sobre orgulho. Os jovens, no ano passado nós tivemos um acampamento cujo tema foi orgulho, e nós lemos alguns trechos desse capítulo aí. Foi muito bom. E o Cecílius fala uma coisa interessante sobre a soberba, sobre o orgulho. Ele fala a soberba e o orgulho funcionam, são alimentados na base da competição. O orgulho é essencialmente competitivo. Por quê? Você tem que ser melhor que alguém, você tem que ser mais rico que alguém, você tem que ser mais bonito que alguém, você tem que ser mais piedoso do que alguém, que é exatamente o que o fariseu faz aqui. Agora, quando nós olhamos hoje, por exemplo, para as redes sociais, Instagram, essas coisas assim, geralmente nós falamos, essa pessoa é orgulhosa, ela é soberba. Por que nós percebemos isso? Por conta desse fator de competição, porque o dela sempre é melhor do que os outros. Até nas palavras das pessoas nós percebemos isso, né? Você compra alguma coisa e fala com a pessoa. A pessoa vê aquilo e ela desdenha daquilo que você comprou ou ganhou, falando que o dela é melhor. Já aconteceu isso com você? Essa é uma expressão de soberba. É algo semelhante ao que aconteceu aqui com o fariseu. Então, se você retira o fator competitivo, o orgulho não existe mais. Você tem que ser melhor do que alguém, você tem que ter mais do que alguém. E o fariseu aqui é melhor do que quem? Todos. Ele é melhor do que os demais homens que são roubadores, injustos, adúlteros e ainda com este, e nem ainda como este publicano, como este cobrador de imposto. É uma competição aqui. É uma comparação. Eu sou melhor do que eles. Isso mostra o coração soberbo daquele homem, daquele fariseu. Agora, ainda nesse ponto, a gente percebe que o orgulhoso, a pessoa soberba, ela nunca coloca a Deus como padrão. Porque se você colocar a Deus como padrão, você consegue ser melhor do que Deus. Você consegue ser mais santo do que Deus? Ó Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como o Senhor. Você não faz esse tipo de coisa. Não dá, não cabe esse tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa soberba, como o fariseu, ela se coloca como padrão. Então eu sou o padrão e portanto estou na vantagem. Eu que defino qual é o padrão certo, então eu sou melhor do que todo mundo. Aquela área em que eu me destaco vai se tornar o padrão então. Então a gente vê aqui o modus operandi do orgulhoso e o fariseu era conhecido por isso. Alguém orgulhoso, alguém soberbo ali pelos seus feitos e que se coloca em posição superior aos demais. Agora olha só a sequência aí no versículo 12. Cadê aí o 12, João? Ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, para os judeus piedosos, que queriam seguir a lei ali no básico, no arroz e feijão, era normal eles terem um jejum por semana. Um jejum. Mas esse fariseu, ele era mais do que o básico. Ele não era a versão básica, era a versão plus. Ele jejuava 2 vezes por semana. Essa era uma marca daqueles que eram piedosos. Eles jejuavam 2 vezes por semana. 2 dias da semana eles faziam o jejum ali. E não apenas isso, ele dizimava de tudo quanto ganhava. Num primeiro momento nós olhamos para isso e nós não vemos onde está o excesso aqui. Mas quando nós olhamos para Lucas 11, 42, nós percebemos na crítica de Jesus qual era o comportamento dos fariseus. Isso nos lança um pouco de luz ao que Jesus quer destacar aqui nessa história. Essa fala do fariseu, dou dízimo de tudo quanto ganho, tinha um que aí de soberba, tinha um que de orgulho próprio ali. Por quê? Olha aí Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Qual é a crítica de Jesus aqui? Olha só, era exigido que os judeus dessem o dízimo ali, uma parte das suas plantações,
mas não há nada específico quanto à sua hortinha particular. Não tem nada específico disso. Mas não é isso que Jesus repreende aqui. Jesus não fala, olha, você não precisa dar o dízimo da sua hortaliça particular. Jesus fala, o problema é que vocês são detalhistas em contar as gramas do dízimo e vocês esquecem a misericórdia ali, a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam fazer isso sem esquecer aquilo. Então, quando o fariseu fala lá que ele dava o dízimo de tudo quanto ele tinha, nós podemos fazer um paralelo com essa crítica aqui. O que é dar o dízimo de tudo quanto ele tinha? Era ele ir lá na hortinha pessoal dele? Uma das coisas, né? A parábola não entra nesse detalhe, mas pela crítica de Jesus nós entendemos isso. Um pouco, né? Nós podemos visualizar um exemplo prático disso. O fariseu ia lá na sua hortinha. Eu tenho uma hortinha agora lá em casa. Tem lá tomilho, cebolinha, alecrim e 4 tipos de manjericão. Você tem que ir lá cuidar e nasce. Lá as plantinhas e tal, legal. Se eu fosse um fariseu, o que eu faria? Eu ia contar quantas folhinhas tinha lá na minha hortaliça. Na minha hortinha lá e eu ia tirar a 10ª parte disso e ia dar de dízimo. Então eu ia lá com um punhadinho e dava lá pro sacerdote ali representando o meu dízimo. Só que isso é algo pequeno, são detalhes, vai pegar lá o negocinho do alecrim, do tomilho, é pouca coisa, mas os fariseus eram detalhistas nisso. Eles davam o dízimo de absolutamente tudo, 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 tudo. Se fosse nos nossos dias tem aquele rendimento automático que você põe do CDI e tal, eles iam ficar dando dízimo disso toda hora, ia ficar pegando centavos e dando dízimo disso de tão detalhistas que eles eram. Então, volta lá por favor, João, para o capítulo 18. Então, quando o fariseu fala que ele dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava, nós vemos esse detalhismo deles. Os fariseus eram extremamente cuidadosos e zelosos com isso, havendo ali coisas que até a lei não exigia, mas eles iam além disso. Então, as boas ações do fariseu não eram apenas de acordo com a lei. Elas superavam a lei. Eram ações de um porte elevadíssimo. E ele realmente fazia isso aqui. Tudo que o fariseu está falando é verdade. Tem alguma mentira no que ele falou? Não, ele não é nada daquilo do que ele falou e realmente ele faz tudo aquilo que ele está falando. Então o problema do fariseu, vejam se vocês concordam comigo aqui, não é que a palavra dele está em xeque o problema. É a postura dele que está em xeque, que é o que nós temos falado. Como é o servo que participa do reino de Deus? É o servo que tem uma postura diferente da do fariseu. É uma postura confiante em Deus, humilde e não orgulhosa, que é o contrário do que o fariseu tem aqui. E com isso a gente aprende uma lição importante. A exemplo do fariseu, você pode fazer tudo do bom e do melhor. Se a sua postura, se o seu coração não estiver alinhado em harmonia com o que Deus espera, isso não tem valor nenhum. Olha como Paulo ilustra isso. Lá em 1 Coríntios 13. Abre lá rapidinho. 1 Coríntios 13. Paulo está falando dos dons. 1 Coríntios 13. Ele fala em 1 Coríntios 12. Ele fala do que estava acontecendo lá em Corinto. Uma bagunça com os dons. Fala. Depois no capítulo 14 também. E no capítulo 13 Paulo fala a respeito da necessidade do amor. E geralmente quando nós pensamos no amor, a gente pensa no amor de marido e mulher e tal, mas não é isso. Paulo tem em vista aqui o amor cristão. É o amor que todos nós temos no dia a dia, na prática cristã. É o amor cristão por todos os nossos irmãos. E olha o que Paulo fala. João vai para o versículo 1. Por favor, olha só, 1 Coríntios 3,1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja o 3 agora. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. As melhores obras que podem ser feitas por alguém, se isso não for movido pelo amor, isso não tem valor? Tenho nada. Ou seja, o cristianismo é uma religião que não se preocupa apenas com o exterior, mas que se preocupa essencialmente com o que é interior. Isso não é papo de gente feia. Geralmente papo de gente feia é o que? Não, o que importa é o interior. O exterior não tem nada a ver. Não, não é papo de gente feia. O cristianismo é assim mesmo.
Ele se importa, é claro, com as nossas ações exteriores, é evidente, mas a raiz das nossas ações exteriores está no nosso interior, no nosso coração. Essa é a ênfase que o cristianismo dá. Por isso que nós não somos meramente religiosos, de vir aqui na igreja às quartas, cumprir ali, bater cartão, de ler ali, deixar a nossa leitura bíblica em dia, achando que isso por si só tem algum tipo de proveito para nós. Não. Isso começa no nosso coração. É uma coisa que vem de dentro para fora. Então o cristianismo tem essa ênfase. E quando nós olhamos, por exemplo, do fariseu, lá de Lucas 18, nós percebemos que ele tinha tudo da parte exterior, mas a parte interior, zero. Nada, 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 nada. Absolutamente nada. E disso a gente pode tirar uma aplicação muito próxima de nós. Nós falamos agora sobre o orgulho. Nós vemos aqui o orgulho do fariseu. O fariseu é um homem soberbo, espiritualmente soberbo. E essa postura do fariseu é essa. A atitude do fariseu pode tornar as pessoas melhores. Alguém orgulhoso, alguém soberbo pode se tornar uma pessoa melhor. Vocês concordam com isso? Um soberbo pode ser alguém melhor exteriormente falando. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando você faz uma coisa certa, para que os outros não falem mal de você, para que os outros não te acusem, para que você não seja chamado a atenção. Muitas vezes nós fazemos esse tipo de coisa por temor de homens. Nós fazemos isso porque nós queremos que os outros nos vejam, percebam as coisas em nós. Então, o orgulho me torna uma pessoa produtiva. A soberba me torna uma pessoa até com aparência de piedade, como o fariseu aqui. Você olha para o fariseu e fala: nossa, esse homem é muito piedoso. Então a soberba tem esse truque. Ela pode tornar alguém aparentemente melhor, e isso é muito real na prática da igreja, no dia a dia da igreja. Eu já conheci jovens que no seu namoro não pegavam na mão, não beijavam o namorado não faziam nada disso porque eles queriam que os outros vissem o seu namoro como mais santo. Então era aquilo: olha, numa rodinha de amigos eu vou poder falar: olha, meu namoro é mais santo que o de todos. Por quê? Porque eu não faço isso e aquilo. A preocupação deles não era com a santidade em si. A preocupação deles era com o quê? Com a fama deles. Ó Senhor, se eles fossem orar, né? Ó Senhor, nós te agradecemos porque nós não somos como esses casais pagãos aí que pegam um na mão do outro. Existem pessoas que leem a Bíblia. Uma pessoa pode ler a Bíblia apenas com o intuito de poder jogar na cara do outro. Ah, eu leio a Bíblia todo dia e você? Você lê a Bíblia todo dia? Ah, se você não lê, então você é um pagão. Desculpa. Não sei se alguém que não lê a Bíblia todo dia é crente. Eu leio a Bíblia todo dia. Então o orgulho, a soberba, como o fariseu aqui, pode nos levar a práticas que parecem piedosas. Mas o problema é que lá na raiz, lá no coração da coisa, a gente vê o problema, que era o caso dos fariseus aqui, desse fariseu a que Jesus ilustra para nós. Vocês conhecem o movimento dos coaches, né? Os coaches lá, né? Acredite no teu potencial, aquela coisa meio sucrilhos Kellogg's, né? Liberte o leão que há em você, aquela coisa assim. Você vê no espelho, você é um gatinho, mas dentro de você tem um leão. Aquelas imagens da internet. Vocês concordam que tudo isso é motivar as pessoas por soberba? Acredita no teu potencial. Você pode fazer muito mais do que isso. Você é melhor do que seus concorrentes e tal. É motivar as pessoas a serem produtivas por meio da soberba. Então, o que o movimento coach faz é criar uma série de fariseus. Faz sentido isso? Uma série de fariseus? Uma fábrica de fariseus em série. É isso que o movimento dos coaches faz. Então, nós precisamos lembrar, queridos, que o cristianismo não é utilitarista. O que quer dizer isso? Para nós, a máxima de os fins justificam os meios não é verdadeira. Para nós importam os fins, claro, a nossa santidade, mas os meios importam também. Claro que sim. Nós nos preocupamos com o porquê fazer as coisas e não apenas o como fazer as coisas. Nós nos preocupamos em ler a Bíblia, em ter um namoro santo, em sermos bons profissionais. Nós nos preocupamos e zelamos por tudo isso, nos nossos deveres da igreja, cumprir as escalas da igreja. Mas nós não fazemos isso para orar depois como fariseu. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como aquele escalado da segurança que vive faltando. Amém. Não, nós fazemos isso porque nós queremos agradar a Deus. É diferente, a motivação é outra. E aqui o
Fariseu não tem isso. Então o primeiro contraste, o primeiro personagem que Jesus nos coloca aí é alguém que nós devemos repudiar. Não queremos ser igual a um fariseu, iguais a um fariseu, mas tem um segundo personagem. Aí, João, volta lá para Lucas 18, por favor. Travou o computador. Aí? Não? Volta lá, por favor, para o versículo 13 agora. Vamos ver agora o publicano. Olha só, o publicano, os cobradores de impostos, diferente dos fariseus. Eram pessoas que ninguém gostava. Aliás, até hoje ninguém gosta de cobrador de imposto. Quando você vai declarar seu imposto de renda, você fica bravo, você não gosta. Você vai no aeroporto, voltando dos Estados Unidos com seus produtos lá, você vê o pessoal da Receita Federal, você fica bravo com eles. Então, especialmente, quando eles falam para abrir a mala para ver se você está trazendo alguma coisa que não devia ali, o que você não declarou. Então, ninguém gosta de cobrador de impostos. E naquele dia era pior ainda. Naqueles dias era uma visão pior ainda. Por quê? Os cobradores de impostos, os publicanos, faziam um meio de campo entre o Império Romano e os judeus. Só que os judeus eram nacionalistas. Os judeus eram assim, vestiam a camisa da Palestina ali deles, do povo de Judá. Eles eram ali judeus roxos, israelitas roxos. E eles não gostavam da ideia de ter um outro povo mandando neles, deles serem escravos. Vamos dizer assim. E o publicano era o camarada que simbolizava isso na prática, porque tirava o dinheiro do judeu para dar para o Império Romano. Então ninguém gostava dos publicanos. Por conta disso, era uma raça muito colocada à margem. Ninguém gostava deles. Ninguém gostava deles. Era como se talvez aqui no nosso, vamos imaginar o nosso contexto, né? Nós estamos aqui e surge o grande Império Boliviano. O grande Império Boliviano domina o Brasil. Quase aconteceu isso. Um tempo atrás, quase que a Bolívia entrou em guerra com o Brasil. Houve uma tensão e quase que nós tivemos que acionar o nosso grande exército para nos defender da ameaça dos nossos irmãos. Mas imagine que o grande exército boliviano é melhor. O grande Império Argentino surge para nos dominar. E aí, pessoas daqui do Brasil se tornam representantes do governo argentino para cobrar imposto da gente. O que você faria com um camarada desses? O cara vem vestido ali com a camiseta do Maradona, né? Vem vestido com a camiseta do Maradona para te cobrar imposto. O que você faria? O cara é doido. Era essa a sensação de ego ferido que os judeus tinham com os publicanos. E não só isso. Os irmãos devem se lembrar, no capítulo 19 de Lucas, não precisa abrir não João, só se vocês olharem. Aí na Bíblia vocês vão ver, no capítulo 19 dos versículos de 1 a 10, a história de um publicano muito famoso, que é o Zaqueu. Tem até um hino, não é? Como? Zaqueu. Não, não é hino não, né? Como? O Zaqueu quer subir no em. Não, não vai cantar isso aí na igreja não. Mas é a história de um publicano, de um cobrador de imposto muito famoso. E a fama dos publicanos era que eles roubavam. Afinal de contas, eles estavam com o dinheiro ali perto deles. E eles tinham autorização para cobrar impostos extras além daquilo que era pedido pelas províncias romanas. Então eles enriqueceram facilmente. Tanto que o Zaqueu, se vocês olharem no versículo 8 do capítulo 19, não precisa abrir aí não, João, vou ler aqui. Entre mente. Ezaquiel se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que será que o Ezaquiel, o publicano, mencionou isso aqui? Se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir, porque muito possivelmente, sendo um publicano, ele deve ter, junto com seus outros amigos, participado de algum tipo de corrupção envolvendo isso. Ele falou, eu vou devolver. Se eu roubei, eu vou devolver. Então essa era a fama dos publicanos. Agora, com isso você pensa, a oração do publicano é a oração de um bandido que ora pelo assalto que vai fazer, né? Já viram isso acontecendo? Tem bandido que ora para assalto. A senhora abençoa, por favor, nossa investida aí, que não haja resistência, não haja mortos, nós vamos dar o dízimo aí depois, né? Tem bandido que faz isso. E você pensa, o publicano vai orar por isso aqui. Negativo. Olha o contraste que Jesus faz. O homem que nós esperávamos ser o top da piedade é o que não é piedoso. E aquele que, diante de todos, é o que ninguém esperava ser piedoso, é o piedoso, é o servo de Deus.
É aquele que tem a postura condizente com os servos do reino, com aqueles que têm uma postura correta na oração, um comportamento adequado, uma mentalidade adequada. Olha a oração do publicano. Versículo 13, o publicano estando em pé, igual ao fariseu longe, aqui há uma diferença, há uma ênfase aqui, ele não está em um lugar de destaque, ele está onde? Longe, afastado. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, porque ele não olhava para o céu e batia no peito. Quando você leva uma bronca de alguém, você consegue olhar nos olhos da pessoa? Quando você faz alguma coisa que você não devia, você consegue olhar nos olhos da pessoa? Como é que você fica com a cabeça? Você fica assim com a cabeça baixa. É igual cachorro também. Faz isso. Quando ele come o que não devia comer, você diz: o que ele fez isso? Ele fica assim. O que o publicano está fazendo? Aqui de olhos baixos. Ele não consegue olhar para Deus. Por quê? Ele sabe quem ele é. Ele tem noção disso. E o texto fala que ele batia no peito. Por que ele batia no peito? Bater no peito naquela cultura era um sinal intenso de luto, de sofrimento. Bater no peito aqui é alguém que está sofrendo muito, é uma expressão de contrição. Ele está contrito, ele está destruído. E qual é a oração dele? Ó Deus, igualzinho o fariseu começou, mas a gente vai ver que é diferente. Ser propício a mim, pecador. Um detalhe aqui. É um detalhe que fica meio secundário para nós, mas faz parte desse recurso didático de Jesus. Qual das orações é maior? Qual das duas orações é maior? A do publicano ou a do fariseu? A do fariseu é maior, não é? Qual é a oração mais poderenta? A do fariseu ou a do publicano? A do publicano. É uma oração mais bíblica. Qual é a oração mais bíblica? A do publicano, não a do fariseu. E isso por tabela. De novo, a gente não pode forçar o texto encontrando sentido em todos os detalhes da parábola. Jesus está exagerando para ser didático aqui, mas nós sabemos que os fariseus faziam orações para serem vistos. Então, de tabela aqui, nós aprendemos que nem sempre a maior oração é a oração mais piedosa. A oração mais rebuscada é a oração mais piedosa. Às vezes a oração mais simples é a oração mais bíblica. O Charles Spurgeon, falando a respeito disso, ele tem um comentário de um sermão dele sobre oração. Não é sobre esse texto, é sobre outro texto. Mas ele fala que é uma oração de Davi em que, se não me engano, em algum salmo, Davi fala que ele suspirava. E o Charles Spurgeon, com toda a beleza que geralmente ele tem na sua oratória, ele fala assim, que existem orações que são suspiros eloquentes, alguma coisa assim. Ele fala que são orações que, suspirando, elas são bíblicas, porque mostra a realidade do coração da pessoa. Você não precisa ficar fazendo grandes elucubrações teológicas na oração. Tem pessoas que oram, e você não entende nada que a pessoa está orando. Tem pessoa que ora, e você torce para a oração acabar, porque você não aguenta mais. A pessoa, ó Senhor, Senhor que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacob, que desde os tempos antigos chamou os patriarcas. Que o Senhor que levou o povo, meu Deus, não dá. Não dá. Legal, é importante você lembrar. Tudo isso, exaltar quem Deus é na oração. Mas a pessoa faz uma oração longa porque ela acha que ela vai ser piedosa. E nós aprendemos aqui por tabela que não é isso. O exagero do fariseu é vencido pela simplicidade do publicano. Mas olha só, ele fala lá, ó Deus, ser propício a mim. O que significa ser propício? Os irmãos devem se lembrar, nós estamos estudando Hebreus, os irmãos devem se lembrar que no tabernáculo, ali no templo, havia a Arca da Aliança, certo? Em cima da Arca da Aliança havia o propiciatório, se lembram disso? E o propiciatório era o lugar onde o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue do sacrifício ali, representando ali o perdão dos pecados. Então o propiciatório ilustrava para o povo a ideia no Antigo Testamento, a ideia de que a ira de Deus contra o pecador tinha que ser desviada, deveria ser abrandada. Deus está irado por conta do pecado e essa ira precisa ser aplacada, desviada, abrandada. E isso era feito por meio do sacrifício. Então, quando nós vemos o publicano aí pedindo ser propício, é Senhor, eu sou um pecador. Como ele se define? Eu preciso de propiciação. Eu preciso que a sua ira seja desviada de mim. Eu preciso que o Senhor me perdoe, que o Senhor tire a ira que está sobre mim. No Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não é?
João, abre aí por favor em 1 João 4.10. 1 João 4.10, olha só, 1 João 4.10, olha o que o apóstolo João nos ensina lá. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus é o sacrifício, estudamos isso em Hebreu, a saciedade. Jesus é o sacrifício perfeito, que aplaca a ira de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Volta lá, João, por favor, para Lucas 18. Então nós vemos que a oração do publicano é o quê? Senhor, eu preciso que a ira que está sobre mim seja desviada, que o Senhor se torne propício a mim, que o Senhor ouça a minha súplica. E como ele se define? Olha só, olha o contraste. Como que o fariseu se definia? Alguém que não era roubador, ladrão, adúltero, tal, que fazia isso, aquilo. E toda a antropologia do publicano se resumia a uma palavra que é pecador. Senhor, se propício a mim, pecador. Trata-se de alguém que não tem direito algum diante de Deus, não tem direitos. É alguém que não tem nada que possa exigir de Deus. Qualquer favor que venha de Deus é graça, é favor imerecido. E por isso ele pede para Deus ser propício, ele pede, Senhor, tem misericórdia. E ele bate no peito porque ele sabe dos pecados dele. Jesus pega aqui o publicano porque, sendo alguém tão mal visto ali pela sociedade, era alguém que sabia dos pecados da sua classe. Era alguém que sabia que a reunião do sindicato dos publicanos era ali motivo de rachadinha e tudo mais ali, nas reuniões deles ali. Ele fala, Senhor, se propício a mim, um pecador. E é interessante observar que essa é a primeira oração que todo crente faz, não é verdade? Toda pessoa, quando se converte, não faz exatamente essa oração. Aqui, alguém que admite a sua total incapacidade de chegar até Deus, admite a sua pecaminosidade, admite que a ira de Deus está sobre todo pecador, é alguém que se vê como alguém totalmente afastado de Deus, que merece o castigo eterno e que só pode pedir pela misericórdia de Deus. Não é todo crente ao se converter. Não ora desse jeito? Espero que todos aqui já tenham feito essa oração. A oração do publicano é a oração dos pecadores arrependidos. Senhor, se propício a mim, um pecador. E o texto diz para nós no versículo 14, cadê João? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha só, este desceu justificado. Quem desceu justificado? O publicano. Ou seja, o publicano encontrou favor diante de Deus. O publicano teve uma postura adequada. O publicano teve os seus pecados ali perdoados por Deus. Encontrou favor diante de Deus. O fariseu não. E olha a sequência do texto. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós conhecemos esse finalzinho aí porque muitas pessoas usam isso como frase de efeito, né? O que é uma tragédia, né? É quase coisa de para-choque, de caminhão, né? E não é isso, né? Jesus não está preocupado em fazer frases de efeito aqui. João, abre lá rapidinho em Mateus 5,3, por favor. Olha só o que é essa realidade aqui de ser exaltado, ser humilhado nos lembra. Em Mateus 5:3 nós temos as bem-aventuranças. Lembram das bem-aventuranças? Vocês lembram? Bem-aventurados são os pobres de espírito e tal. É o primeiro, olha só. Mateus 5:3. Olha lá, João. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós vemos aquela realidade. Quem é humilhado será exaltado. Por quê? O que é ser pobre de espírito? É ser humilde. É uma pessoa que reconhece que não tem capacidade nenhuma para chegar até Deus, e que não tem nada de bom. Tudo que acontece na vida dela, no âmbito da vida ou no âmbito espiritual, vem única e exclusivamente de Deus. É alguém oposto ao fariseu. O fariseu não é pobre de espírito. O fariseu é o quê? Ele é inflado de espírito. Não, é pobre de espírito. Esse é o contraste. É alguém vazio de si. Os humildes de espírito, ou seja, aqueles que se humilham diante de Deus, o que eles vão herdar? Um reino. Agora, os orgulhosos daqui que não se humilham diante de Deus, o que eles vão herdar? Um reino? Não. O incrédulo que não se curva diante de Deus, ele não vai herdar um reino. O que ele vai herdar? A perdição eterna. Aqueles que se exaltam aqui, portanto, no futuro serão humilhados.
E nós, os crentes que nos curvamos diante de Deus, admitimos que somos pobres de espírito, o que Deus nos promete? Um reino. Seremos exaltados. Reinaremos com ele um dia. Então, quando os fariseus ouviram essas palavras, é claro que eles entenderam o recado, né? O que esse homem está falando? Para nós é que nós somos orgulhosos e que, portanto, nós não somos o padrão de servos que o reino tem. Nós não somos esse padrão. O publicano era esse padrão. Então, notem aqui esse contraste. Mateus e Lucas fazem isso. Eles mostram que os homens do templo eram rejeitados no reino, seriam rejeitados no reino, enquanto os homens de fora, os excluídos, os losers, eles seriam aceitos no reino. Tanto que Mateus fala, as meretrizes e os publicanos estão entrando no reino primeiro, do que vocês, falando ali para os mestres da lei. Por quê? Não porque Jesus compactua com o pecado da prostituição e da corrupção, não é isso. Mas porque essa classe de pessoas estava se arrependendo e se humilhando diante de Deus, e crendo no Evangelho, enquanto os duros mestres da lei não, eles permaneciam no alto ali, das suas sandálias de orgulho. E para terminar, meus irmãos, já que explicamos tudo aí do texto, eu queria fazer uma última aplicação. Nós falamos a respeito da oração, que é o tema que conecta as duas parábolas que Jesus conta. A oração persistente é a oração com a postura correta. E quando nós pensamos na nossa vida de oração, ela é um bom termômetro da nossa vida cristã, não só a frequência com que você ora, porque geralmente nós atribuímos a saúde espiritual à frequência com que oramos. Daniel orava 6 vezes no dia. Então, se eu orar muito, legal, eu tô bem com Deus. Não é bem assim. Claro que a frequência aponta algo. Se você nunca ora, tem um problema. Aí, você é alguém orgulhoso, alguém soberbo, alguém que confia nas suas próprias capacidades para tudo. Mas pensando no conteúdo da nossa oração, ela é um bom termômetro da nossa vida cristã. O fariseu, como era a oração dele? Era focada nos outros ou somente em si? Sua mente em si. Como era a oração de Paulo quando você vê Paulo orando pelas igrejas para as quais ele escreve? Ele fala, não é? Sempre me lembro de mim em minhas orações, não é? Ele fala o quê? Sempre me lembro de vós em minhas orações. Então perceba na sua oração. Se você ora muito sobre si, e quanto da sua oração é voltado para os outros, claro que aqui no tópico que nós estamos estudando, não é isso que Jesus tem em mente. Eu estou fazendo a conexão aqui, com o fato da nossa vida de oração mostrar o nosso coração, certo? Essa é a ligação que eu quero fazer aqui. O fariseu, ele exalta algum atributo de Deus? Quem Deus é? O que Deus faz? Ele exalta os atributos e os feitos de quem? Dele próprio. Eu não sei se tem alguém aqui que ora desse jeito. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque eu sou muito bom. Nossa, hoje eu fiz uma negociação. Eu fiz um trade lá na bolsa lá que, nossa, olha, o Senhor fez um grande negócio para o reino a me chamar, hein? Eu acho que ninguém ora desse jeito. Espero que não, né? Mas uma oração egocentrista, centrada em si mesmo, como a do fariseu aqui, é uma oração que contrasta com a oração que o servo de Deus deve ter. Senhor, eu te exalto porque o Senhor é bondoso. Senhor me concedeu alimento, porque o Senhor é fiel e o Senhor me sustentou como o Senhor prometeu. Uma oração que exalta quem Deus é e o que Deus faz. Esse é um bom termômetro da nossa vida cristã. Qual foi a oração do publicano? Ele fez vista grossa ao pecado dele ou ele confessou de pronto que ele era um pecador? Confessou de pronto. E a nossa oração deve ter confissão de pecados. Ou não? Senhor, me perdoa. Eu pequei hoje. Eu gritei com a minha esposa. Hoje eu acabei sonegando o imposto. Não devia ter feito isso. Hoje, eu não contei uma coisa que eu devia ter contado para o meu chefe. Eu menti no telefone. Eu escondi uma coisa da minha esposa. Eu não podia ter feito isso. Ou coisas até do dia dia que nós fazemos, nós nos iramos. Coisas mais comuns, né? Nós nos iramos, nós somos impacientes, nós somos insensíveis, os homens. Especialmente, né? Mas são coisas que nós sempre devemos colocar diante de Deus em oração, falando, Senhor, perdoa. Me perdoe, por favor. Agora, quando nós fazemos vista grossa ao nosso pecado, deixando de confessar o nosso pecado, nós estamos fazendo como o fariseu, esquecendo que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Para terminar nosso estudo, abre aí por favor João, Salmo 131. Vamos só ler esse salmo,
que é um salmo de Davi, que exalta justamente essa postura que os servos de Deus devem ter, um coração humilde diante de Deus. Olha só, Salmo 131. Abra aí por favor, João. Depois, os irmãos vejam aí em casa o comentário do pastor Thomas sobre esse salmo. Com calma para estudarem esse salmo. Mas é um salmo que destaca isso. Qual é a postura que nós devemos ter? Nosso coração. Olha lá, Salmo 131 que diz. É um salmo curtinho, olha só. Vamos lá. Cântico de homagem. De Davi. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada. Se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Qual é a postura dos servos de Deus, então? Qual é a postura daqueles que fazem parte do reino de Deus? É a postura do publicano. O fariseu, então, é rejeitado. Isso não só na vida de oração, que é a ilustração aqui, mas em todas as artes. Certo? Legal. Essa parábola, né? É curtinha, mas muito didática. As parábolas geralmente são muito contrastantes, justamente para fixar isso na nossa cabeça. Agora nós vamos orar agradecendo porque nós não somos como as outras igrejas. Senhor, eu te agradeço porque nós não somos como as outras igrejas que não têm pregação expositiva. É isso que nós vamos fazer? Não, né? Como nós vamos orar então? Senhor, eu te agradeço porque nós ficamos 45 minutos ouvindo a pregação. É isso? Não, né? Com o que nós vamos orar? Senhor, se propício a mim, pecador. Se alguém aqui ainda não é crente, essa é a hora de fazer a oração inaugural da vida cristã. Senhor, se propício a mim, um pecador. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, porque nós fomos alcançados por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor. Nós não temos nada de bom em nós, e nós sabemos, Pai, que um dia, quando estávamos ainda debaixo da sua ira, distantes do Senhor, nós nos orgulhávamos das nossas boas obras, nós nos orgulhávamos de sermos pessoas retas aos olhos da sociedade, nós éramos soberbos e orgulhosos no nosso coração, ainda que muitas vezes muitos de nós tenhamos participado da igreja não sendo crentes, nos gabando da nossa espiritualidade, da nossa piedade, nós éramos orgulhosos, soberbos no nosso coração, até que o Senhor quebrantou isso. Então nós oramos ao Senhor pedindo para que o Senhor fosse propício a nós, pecadores. Nós agradecemos por isso, mas pedimos, Pai, que o Senhor mantenha essa disposição sempre em nossa mente, que nós sempre lembremos da oração do publicano, que é a oração compatível com os servos do seu reino, que, nos momentos de dificuldade, de sofrimento, de angústia, nós não confiemos nas nossas próprias forças, que nós não sejamos pessoas que na iminência de entrar no seu reino confiemos nas nossas próprias obras, nos nossos próprios esforços, mas que nós confiemos tão somente no Senhor, que nós descansemos no Senhor, que nós sejamos como o publicano, com humildade pedindo que o Senhor seja misericordioso e compassível conosco. Obrigado, Pai, porque nós temos acesso ao Senhor, podemos orar ao Senhor, e pedimos que o Senhor mantenha o nosso coração humilde para que nós nunca, Pai, deixemos que o nosso orgulho e a nossa soberba contaminem essa prática tão sublime que é a oração. E claro, toda a nossa vida cristã. Dá-nos a humildade do publicano. Por favor, livra-nos do orgulho do fariseu. É o que nós oramos, agradecidos como servos do Senhor, participantes desse reino. No nome do nosso Rei, Jesus. Amém.